Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, boa noite. É estranho falar boa noite, a gente está acostumado lá em Paulínia só de manhã o culto. Aí de vez em quando o pessoal se acostuma lá, está falando alguma coisa na igreja e fala assim: nossa, porque nessa noite é 9h30 da manhã. Mas é uma bênção nós estarmos aqui, 70 anos, Léo. Eu estava lembrando aqui, a gente já se conhece há 19, né? Sem dedurar muito assim, né, a nossa caminhada. Eu estava pensando ali, 19 anos, 2005, a gente começou a caminhar junto na MOB, né? O Léo, a Ita, foi isso, né? Eu acho que foi. E desde lá então a gente tem tido algumas oportunidades de caminhar junto. Parabéns à igreja, nos dias atuais, cada década é uma grande conquista, ainda mais quando a gente fala de 70 anos, onde Deus tem feito permanecer e certamente produzir muitos frutos. E nós parabenizamos aí a igreja, e eu sei que Deus está recompensando cada um de vocês em todo o tempo, e isso é muito bom. E eu pensei sobre gratidão. O assunto não é tão esse, mas para a gente aprender a ser grato, muitas vezes a gente tem que estar bem. E hoje em dia, quando se fala de estar bem, se sentir bem, nem sempre tem a ver com aquilo que a Bíblia nos propõe acerca do verdadeiro estado de espírito abençoado. E eu gosto muito de falar sobre a paz que só Jesus consegue nos oferecer, apesar de todas as coisas que nos cercam. E um texto lá em João capítulo 16, versículo 33, foi uma das palavras que Jesus trouxe nesse sentido, que para mim particularmente mais me impactam, porque ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente para apenas nesse texto aqui, de repente você pode tentar olhar para ele de duas formas. A primeira: poxa vida, quer dizer que então mesmo andando com Jesus eu vou enfrentar dificuldades? E eu gostaria de dizer para você que vai sim, isso vai acontecer. Agora eu tenho uma boa notícia: sem Jesus você as teria também. Aí alguém pode dizer: então qual é a vantagem de eu caminhar com esse Jesus que não me deixa totalmente livre de luta, problema, dificuldade nessa vida? Pois é, esse Jesus nos dá algo que ninguém pode nos oferecer. Ele conquistou isso na cruz, já foi cantado sobre isso. Ele nos dá um presente eterno que nada e nem ninguém nesse mundo pode nos dar. Em Cristo Jesus nós recebemos salvação, redenção, justificação, somos separados para caminhar com o nosso Deus. E quando então nós olhamos para o texto e ele diz: olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Os discípulos não estavam num momento muito tranquilo, porque eles estavam preocupados com muitas coisas, querendo entender, quem sabe, o que Jesus estava querendo dizer com essa história dele ir, para onde que Jesus estava indo. E alguns até diziam um pouco, os capítulos antes ali: mas Senhor, nos mostra o caminho, Senhor, mas para onde que o Senhor vai, que o Senhor não pode nos levar? E os discípulos estavam um pouquinho em crise, até porque uma boa parte deles só conseguiu entender verdadeiramente a sua missão de vir ao mundo e se entregar na cruz, derramou seu sangue pelos pecadores, quando de fato tudo isso aconteceu. Uma boa parte dos discípulos sequer conseguia entender isso, porque a expectativa deles era um grande líder que viria para libertar Israel do governo romano, e Jesus estava querendo libertar o povo de um outro governo. A preocupação de Jesus não era Roma, o anseio de Cristo era libertar o povo da escravidão do pecado. O anseio de Cristo era dar mais do que o povo esperava. E aí então ele traz essa palavra desafiadora. Só que ele diz já no início do texto: eu estou dizendo essas coisas, e aqui que está o segredo para a gente pensar um pouco, que ele diz: para que em mim vocês tenham paz. E muitas vezes nós
buscamos paz no ambiente onde a gente convive, através de pessoas, através de circunstâncias, mas a única e verdadeira paz que de fato muda a nossa história é essa paz aqui que Jesus falou. Essa paz que é conceitual, ela não é circunstancial, não é uma paz que acontece ou que é recebida conforme a realidade que nós estamos vivendo. Essa paz aqui, ela tem a ver com a vontade de Deus de ter enviado o seu Filho unigênito a esse mundo, e ele foi chamado de maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só quem é de fato Príncipe da paz pode dizer e de fato dar: eu dou para vocês a paz, e a paz que eu dou, o mundo não pode dar para vocês. E quando a gente então olha para esse texto, eu gostaria de fazer um paralelo com o texto do Antigo Testamento lá de Salmos, Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz: aquele, é bem conhecido, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E aí talvez você possa fazer essa pergunta: o que o texto de João 16:33 tem a ver com o Salmo 91, versículo 1 e 2? O que tem a ver paz no meio da tribulação? E aí o texto lá de Salmos vai dizer que aquele que abriga, que se esconde no esconderijo, no cuidado do Todo-Poderoso, descansa. É porque na verdade a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, porque só em Jesus nós podemos desfrutar da paz em meio ao caos. Você pode estar num turbilhão, quando Cristo está dirigindo, comandando os teus passos. Essa paz faz com que eu e você possamos prosseguir todos os dias da nossa vida sem nos desesperarmos. Às vezes a gente fica temeroso, e eu acredito que seja normal, nós somos humanos. A gente pode até pensar: puxa, mas amanhã eu tenho isso, eu tenho uma situação para resolver, olha, lá no trabalho tem uma questão lá que eu não tenho solução para aquele problema. E a gente tem as preocupações diárias e as situações que nos cercam. O ponto aqui é como que nós vamos lidar com as situações que estão propostas diante de nós, e qual é de fato o fundamento em que nós estamos colocando os nossos pés, firmando os nossos pés para lidar com todas essas situações. E aqui é que esse texto muitas vezes vai nos ajudar, e nós vamos tentar então fazer esse paralelo aqui. O tema da reflexão é: receba a paz do Todo-Poderoso Jesus. E por que receber essa paz é tão importante? Porque você pode prosseguir na sua caminhada sem algumas coisas na sua vida. Sem paz não dá para viver. No mundo caótico que nós lidamos atualmente, pode faltar algumas coisas no dia a dia. Você pode não ter tudo o que você gostaria naquele momento, você pode não estar vivendo em termos profissionais ou acadêmicos tudo aquilo que você gostaria, só que tudo isso você passa quando a paz de Cristo está sobre o seu coração, sobre a tua vida. Sem essa paz, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor posição no seu trabalho, você pode ter o reconhecimento mais elevado nas esferas que você conviva. Quando você não tem paz, você vai acabar vivendo como muitas vezes as pessoas vivem aí fora e reconhecem: eu tenho tudo, mas não tenho absolutamente nada. Eu sou milionário, mas me sinto pobre. A pessoa pode ter milhões na sua conta e se sentir completamente vazia, porque tudo que ela tem não traz aquilo que Jesus de graça
nos oferece. E esse é o ponto aqui para a gente pensar um pouquinho. Esse singelo paralelo entre as falas de Jesus aos seus discípulos e ao rei Davi, escritor desse Salmo 91, nos revelam como Deus, de forma sobrenatural, cuida, derramando paz no coração, não nos fazendo promessas de isenção de desafios, mas nos oferecendo uma base, um fundamento em que, apesar dos desafios, Ele continua conosco, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Hoje pela manhã, eu falei na igreja sobre o profeta Daniel, falamos sobre a santidade, a prosperidade, gerada pela santidade, e entra um pouco aqui no aspecto da confiança. Quando a gente pensa em Daniel e os seus 3 amigos, eles não tinham muita coisa, aparentemente, eles eram escravos, estavam ali forçados, estavam sendo colocados sobre um treinamento não por escolha, eles não estavam tendo nada de bom para a vida deles, estava tudo virando de cabeça para baixo, sem rei, sem templo, sem terra natal, só Babilônia. Era isso que Daniel e seus amigos tinham, e todo o povo. Mas eles estavam ali agora diante de uma situação, eles tinham que lidar com a realidade da Babilônia, e Deus não anteciparia. Deus já tinha dito, vai durar um tempo, vocês vão passar um tempo lá, o povo vai ter que aprender uma lição. O povo não obedeceu, e Daniel dá uma amostra, ele e seus amigos, uma amostra de confiança que transcende qualquer condição ou capacidade que eu ou você tenhamos para oferecer diante dos problemas, porque diante de um rei que a todos dominou, diante de uma situação de escravidão, ele teve coragem de se posicionar, os seus amigos tiveram coragem de se posicionar, e não se dobrarem diante de uma imagem, não se dobrarem diante de imposições de um rei que estava exigindo que todos se afastassem das suas crenças para o adorar. Eles preferiram manter a paz que os conduzia naquele momento de caminhada. E eu só imagino o seguinte: só pode ter atitudes de Daniel e seus amigos quem verdadeiramente sente uma paz sobrenatural dada por Deus, porque diante do rei ali, talvez quantos não teriam amarelado, e já falado, bom, é o seguinte, já que o rei está pedindo, a gente não pode ser tão assim, né? Então vamos dar uma ajustada aqui no negócio, para politicamente todo mundo ficar correto, e o rei não achar que a gente está agindo de forma preconceituosa com as outras religiões. Não, Daniel disse, ó, o meu joelho não se dobra para outro. Os seus amigos tomam a mesma posição. Daniel, não pode mais orar, não pode, mas eu continuo orando. Você está proibido de fazer isso. Pois é, mas eu vou continuar fazendo. Então você vai ter que ir para um lugar que você não quer. Ele já estava onde ele não queria, mas Deus estava com ele. E trazendo aqui para o nosso pensamento, Jesus nunca abandonou esses homens ali no Antigo Testamento, assim como Jesus também nunca nos abandona. Quando ele disse sobre paz, essa paz conceitual, ela tem a ver com o fato de que Deus tem planos que superam as nossas perspectivas e expectativas meramente humanas. Às vezes a gente está frustrado porque algo não deu certo para nós a semana passada, ou porque você não teve um resultado tão bom quanto você esperava que pudesse ter. Os planos de Deus, eles vão além dessa expectativa, dessa visão que a gente tem do agora. Deus conhece todas as coisas. A paz que Ele coloca sobre nós, ela tem a ver com o fato da gente aprender a caminhar, não olhando, vivendo, como a Bíblia diz, vivendo por vista, vivendo por aquilo que a gente consegue enxergar, mas a paz que Deus coloca sobre nós, nos dá a condição de viver por fé. Eu não vejo, eu não tenho certeza de nada, ninguém pode provar nada para mim, mas eu continuo crendo, esperando, e tenho certeza de que o meu Redentor está vivo, e que em breve Ele virá me buscar,
assim como Ele vai vir buscar você também. E aqueles que esperam no Senhor não ficam cansados, não param na beira do caminho, não são destruídos. O profeta Isaías diz: pois aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ter paz não é ter ausência de problema ou ausência de guerra, é ter Deus no centro da tua existência. Jesus é a maior, mais importante pessoa da sua vida, e quando o teu coração está totalmente entregue nas mãos de Jesus, você pode estar em meio ao caos, em meio à guerra, porque Ele vai dizer: eu te dou a minha paz. E é importante a gente lembrar que Ele fez uma promessa aos seus discípulos. Ele não disse assim: ó, fiquem tranquilos, que qualquer coisa é só me chamar que eu apareço. Se o bicho pegar, pede para algum anjo me avisar que eu encosto lá para a gente ver o que está acontecendo. Não, Ele disse o seguinte: eu estarei com vocês todos os dias. Sabe aquele vale terrível que você já enfrentou na tua vida algum dia? E que talvez você se sentiu uma das pessoas mais solitárias do mundo? Imagina que Jesus, no teu momento de maior dor, Ele estava do teu lado. E eu não estou dizendo isso para falar, eu dizer isso para você se sentir bem, não, é porque é verdade. É porque Ele não nos abandona nos momentos de maior angústia. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, o que Davi escreveu no Salmo 23? Eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. E o que Jesus disse lá em João 10? Eu sou o bom. E Davi escreveu no Salmo 23, o Senhor é o meu. Então, peraí, a gente está falando da mesma pessoa. Essa pessoa disse que não nos abandonará, Ele vai estar conosco todos os dias. Naquele dia que você parece abandonado, deixado por tudo e por todos, o Rei do Universo, o Senhor da cruz, o Senhor da vida, Ele permanece ao teu lado, te consolando, tomando você pela sua mão e dizendo assim: não temas. Quando você passar pelas águas ou pelo fogo, eu vou continuar do seu lado. A questão, muitas vezes a gente está pensando que Deus nos ama só quando a gente não está passando por nenhum desafio. Querido, Deus te ama, inclusive porque Ele decidiu estar do teu lado em todos os momentos da tua vida. Ele nos ama, não por um simples momento ou um acontecimento da história. Ele te amou intensamente, inexplicavelmente, e me amou também numa cruz. Se entregou nessa cruz, derramou o seu sangue, para que um dia, esses momentos aqui que são passageiros, vão de fato se extinguir, só que quando Ele nos chamar para a eternidade, o verdadeiro prêmio, a verdadeira recompensa, vai ser entregue pelo próprio Senhor para mim e para você, e Ele vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Voltando aqui um pouquinho, a paz que o Todo-Poderoso Jesus nos oferece, ela traz alguns benefícios, que eu queria dividir com você nessa noite. O primeiro deles, a paz que o Todo-Poderoso Jesus oferece, ela traz condução segura nos caminhos acidentados. Deus não nos chamou para uma vida de ladrilhos perfeitos. Ele disse que nós teríamos tribulações, aflições, mas Ele estaria conosco. Deus não nos chama para andar numa rua de ouro. Nós, como João disse lá no Apocalipse, ele viu como ruas de ouro algo extraordinário. Isso é lá. Aqui está cheio de buraco, imperfeições, rachaduras, né, Léo? Tem que fazer ajuste na estrutura, tem que arrumar equipamento que quebra. Aqui, a presença de Deus, diária, constante ao nosso lado, nos leva não para viver tropeçando, mas em meio aos caminhos que podem nos levar aos tropeços pelos buracos e pedras da vida,
Jesus segura a nossa mão e nos conduz em cada um desses passos que nós precisamos dar. Olha que interessante, João 16:1, a gente leu o 33 é o conhecido, mas olha por que Jesus estava falando sobre tudo isso. Vamos lá para o versículo 1, agora não vou ler todos não, tá? Eu sei que acaba 9:30 aqui, o pastor Léo já me avisou, eu estou tranquilo. João 16:1, tenho-lhes dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Tropeço aqui é para falar que o cara está andando na rua e vai tropeçar. Jesus obviamente está abordando questões muito mais profundas aqui, mas o ponto para a gente pensar é, Jesus sempre está nos orientando para que a gente não caia. Jesus sempre está trazendo uma palavra de vida para o meu e para o teu coração, para que a gente não tropece no meio do caminho. Ah, mas se Jesus sabe que eu vou tropeçar, por que Ele não evita o meu tropeço? Porque Ele me oferece a chance de não tropeçar. A decisão de seguir naquela direção é minha e sua, não é dele. Na cruz Ele já me deu a oportunidade de não viver escravizado ao tropeço todos os dias. Antes de Jesus, eu e você não tínhamos escolha, a gente vivia tropeçando e seríamos escravos do pecado para sempre. Agora, em Cristo, eu já tenho a chance agora de não tropeçar mais. E Jesus está dizendo para os discípulos, eu estou dizendo para vocês essas coisas, para que vocês entendam, para que vocês não caiam, para que vocês não tropecem. Agora olha que interessante, quando a gente vai lá para o Salmo 91 de novo, versículos 11 e 12, vai dizer assim, porque aos seus anjos, Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Está dizendo alguns aqui? Está dizendo de vez em quando? Todos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que o salmista está escrevendo aqui acerca do cuidado de Deus para nós nesse Salmo 91? Ele está dizendo o seguinte, você nunca estará sozinho na trajetória, é só isso. Aí alguém vai dizer, mas isso não é confortante tanto para mim, eu gostaria de ouvir que eu nunca mais vou ter problema na minha trajetória. Faça o seguinte, coloque isso como um fundamento para a tua vida. Você não quer ter mais problema nenhum na tua trajetória? Peça para Jesus te chamar o quanto antes. Aí a gente entra num outro problema. Uma vez, há muitos anos atrás, já faz tempo, hein? Isso aí faz quase 20 anos já. Eu estava pregando lá no Paraguai, na igreja que eu pastoreei, e eu disse assim, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo faz o quê? Levanta a mão. Eu falei, quem quer ir agora? A irmã falou, não é bem assim. Tem algumas coisas que aí ela tentou consertar. Sabe quando a gente fala um negócio e não dá certo? Não está legal? O que é a melhor coisa do mundo para a gente fazer? Falar assim, foi mal. Vacilei, não devia ter falado isso. Pensei muito rápido e respondi sem pensar direito, não refleti. Aí o que ela fez? Ela disse assim, não pastor, deixa eu me explicar. Aí quando você pensa, agora vai ser bom, sempre tem como piorar um pouco mais, né? Aí ela disse assim, eu quero estar aqui para evangelizar mais pessoas. Aí se eu fosse aquele cantor famoso, eu cantaria para ela, mentirosa. Espanhol, né? Até daria certo ali, né? Para falar para ela, minha irmã, quer dizer que ela não queria evangelizar? Não, mas quer dizer que se a gente for bem sincero aqui, der um sincerômetro agora aqui, bacana, a maioria de nós está querendo viver um pouco mais. Eu não estou dizendo, gente, que haja pecado nisso aqui não se sinta mal. Eu acho que o que você não deve é orar assim, Senhor, retarda um pouco a tua volta para eu resolver a minha vida. Isso você jamais deve fazer. Agora, Senhor, eu gosto de viver, amar a vida, não amar as coisas da vida, no sentido de você entender o propósito de Deus para a tua vida nessa terra, e você de fato querer transmitir a mensagem, o amor de Deus para as pessoas, é uma bênção. Mas normalmente, demora muitos anos para a gente chegar nesse entendimento. Paulo já estava um pouco mais velho ali na caminhada dele, quando ele escreveu alguma coisa a respeito, olha, eu não sei o que é mais proveitoso, se eu ir estar com o Senhor, mas ou eu permanecer. Só que
Às vezes alguém fala, mas se Paulo disse isso, eu também posso dizer. Claro, todo mundo pode. Eu não sei se a gente consegue, de verdade. Estou falando eu, ó, a gente aqui, ó, eu. Às vezes a gente está querendo viver algumas experiências. Ai Deus, eu gostaria tanto de conquistar isso, eu gostaria tanto de viver essa questão aqui, de ter isso. Não estou dizendo que é você, o problema aqui sou eu. Eu estou quase fazendo um momento terapêutico aqui, está hoje comigo mesmo. Eu sou o grande desafio aqui da história. Eu sei que você não vive de vez em quando essa tentação de pensar assim, eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto isso. Deus, dá para o Senhor fazer de conta que eu estou de folga um pouco aqui, para eu ter essas coisas do desejo do meu coração? Gente, eu sou assim às vezes, e agora não é ironia não, e eu sou assim porque eu sou humano, e eu acredito que às vezes isso possa eventualmente acontecer com você, porque você é ser humano também. Você quer alguém que tinha um problemão com esses negócios de vontade de Deus? Pedro. Jesus falou, o filho do homem vai ser entregue e tal. O que Pedro fez quando Jesus estava falando o que ia ter que acontecer? O senhor não vai morrer não. Não, senhor. E aí Jesus teve que dar um toque em Pedro para dizer, não é bem assim, Pedro. Mas Pedro estava querendo o quê? Ele queria um líder que governasse o povo. O Messias morrer não era um bom negócio, era o Messias governando, dominando Roma, que era um bom negócio. Para eles ainda isso aí era o que fazia mais sentido. O Messias chegou, agora Israel vai mandar em tudo. O anseio de Pedro era aquele, o nosso às vezes é diferente. Agora olha que interessante, independentemente disso, desses anseios, a gente tem que voltar para aquilo que de fato Deus nos oferece. Porque tem um negócio que eu tenho aprendido no decorrer dos anos. Deus conhece a gente tão bem, que Ele sabe que nos livrar de nós mesmos é uma bênção. Eu sei que muitas vezes o maior adversário da minha própria alma não é o diabo, sou eu. Meu irmão, o Batata lá, o pessoal daqui da igreja conhece o Batata, né? O Batata, o esquema do rap e tal. Aí às vezes eu tento falar igual ele, mas eu nunca vou conseguir. Não dá, tem que ter a manha mesmo. Mas é mais ou menos o seguinte, o diabo só dá as ideias para você. Quem resolve fazer a besteira sou eu e você, não é o diabo. A gente tem a mania do quê? Não, é o diabo que vai sempre trazer uma situação contrária para a minha vida. Não, o diabo te oferece a proposta. Aí você vai dizer assim, mas o que isso tem a ver com paz? Tem. Seguinte, toda vez que uma tentação chega, toda vez que um convite errado chega, um dos maiores elementos que vai fazer a gente aprender a discernir muita coisa na vida é o quê? A paz. E eu não estou inventando isso. O que a Bíblia diz? Seja a paz do Espírito, o árbitro dos vossos corações. Quando alguém está sem paz no coração, é tempo de juízes. Aquilo que eu achar está certo e seja o que Deus quiser. Só que quando a paz de Cristo, ela está sobre o meu coração, sobre a minha vida, eu tenho a capacidade de discernir tudo aquilo que está chegando diante de mim. Inclusive, os caminhos tortuosos, acidentados, os atalhos, aquilo que é oferecido para mim como uma alternativa ótima para a minha caminhada. O que vai me fazer me manter firme e saber discernir todas as coisas? A paz de Cristo. A paz que excede todo o entendimento, que está acima da minha e da sua capacidade de falar, não, eu sei como resolver todos os problemas da vida. Não, a gente não sabe. Diante deles, alguns a gente até consegue tomar alguma decisão, mas a grande verdade é que só em Cristo, eu e você, só a paz de Jesus inundando totalmente o nosso coração, é que nós conseguimos caminhar seguros em terreno acidentado. Sem Jesus, todo terreno acidentado só nos conduz a um resultado: morte, destruição. Com Cristo, até as estradas mais perigosas são seguras, porque Jesus caminha do meu lado e do teu. Eu escrevi aqui algo: a paz de Cristo não impede as pedras do caminho, ela nos conduzirá nas duras pisadas, e poderemos seguir firmes no caminho da fé. Ou seja, o que importa não é a quantidade de momentos bons ou ruins da vida, é a paz de Cristo permanecer no meu e no teu coração em todos esses momentos, quer nos momentos bons,
porque é nos momentos desafiadores da vida. Se essa paz permanece sobre o meu coração e sobre o teu coração, é o que basta para que nós possamos prosseguir da maneira como Jesus espera que a gente prossiga. Segundo, essa paz que o Todo-Poderoso Jesus nos oferece, ela produz cuidado permanente diante dos perigos e das perseguições. Capítulo 16 de João, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: estou lhes dizendo isto, para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Aqui Jesus estava dando um prefácio de como seria o processo depois que ele subisse aos céus. Como que seria a permanência dos discípulos? Olha, até agora eu estou aqui com vocês. Até agora vocês não têm que se preocupar com tantas coisas. Lembra a história do jejum? Os discípulos de João chegaram, os fariseus chegaram, mas os discípulos de João jejuam tal, e os teus? Aí Jesus disse: olha, enquanto os convidados estão com o noivo, está tudo certo, mas quando o noivo lhes for tirado, aí sim eles jejuarão. Quando você olha para o começo da igreja, você vê esses mesmos apóstolos, discípulos de Cristo, que antes tinham dificuldade de entender tudo o que Jesus estava falando, agora para eles ficou claro qual era o seu papel, a sua missão como representantes da igreja na terra. Não é porque eles eram mais importantes, porque cada um de nós aqui é embaixador de Cristo. Nós somos sacerdócio real, nação santa, nós representamos a igreja de Jesus nessa terra. Agora esses discípulos tinham consciência plena do que significava aquelas palavras de Jesus de perseguição. Pedro só foi entender depois de muito tempo. Gente, Pedro custou entender lá no Getsemane. Pedro não tinha entendido. Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado, porque Pedro ainda tinha a ideia de que Jesus não podia ser preso e morto. Pedro achava que ele era o guarda-costas de Jesus. Eu acho interessante, por mais que não reproduza absolutamente, não dá, também é uma ficção, mas eu acho que de vez em quando dá a ficção fica maior do que a realidade, mas o The Chosen traz isso. Você pega o Pedro ali, gente, Pedro, você dá risada ali com o Pedro do The Chosen, né? Porque Pedro pensa que ele é um lutador de MMA, faixa preta, não sei quantos graus, coral, de todas as artes marciais do universo, e ele ia defender Jesus de tudo. E tinha os outros lá que são lutadores, né? Aí a gente pensa assim: não, isso aí um pouco é ficção, claro, mas na verdade é que alguns discípulos estavam com a faca na boca mesmo, querendo guerra. Os caras não entendiam, eles não entendiam o que Jesus de fato tinha vindo fazer. E aí, por que é perigoso isso? Porque quando eu não entendo a missão do meu mestre, quando eu não entendo a missão que o meu mestre me comissionou, me deu para viver, eu passo a imaginar um padrão de comportamento que não é aquele esperado por Deus para mim. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, o meu reino não é desse mundo, vocês estão esperando um negócio, eu estou vindo oferecer algo maior. Vocês estão esperando um domínio sobre Roma de alguns anos, eu estou aqui para fazer algo que vai durar por toda a eternidade. E Pedro estava puxando a espada para cortar a orelha do soldado lá, do sumo sacerdote, chamado Malco. Os outros discípulos também estavam vivendo no momento do desespero. O que aconteceu quando Jesus foi preso no Getsemane? Ficou um para contar a história? Não. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Para dizer que não, a gente vê no Evangelho de João que o único que um pouco à distância e foi indo até o fim, que acompanhou o processo até dentro da casa do sumo sacerdote, depois até a cruz, foi João. Pode ser que algum outro tenha passado perto ali, mas o relato que a gente vê é de João vendo todas essas coisas. E eu fico imaginando o que significou para cada um daqueles discípulos quando Jesus falou: olha, bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome.
Vocês são mais do que felizes. Quando aí alguém vai falar assim, não é possível. Como que esses caras iam ficar felizes? E aí a gente lembra lá no texto de Atos, como que Pedro e João ficaram, depois que os sacerdotes, a turma do Sinédrio chamou eles para uma conversa depois do milagre. Foram açoitados, disseram para eles não falarem mais, eles saíram tristes, chateados, reclamando com Deus? Não, eles saíram jubilosos, dizendo, felizes por terem sido considerados dignos de serem perseguidos por causa do nome. Agora eles entenderam o que Jesus estava falando lá atrás. Para eles agora aquilo estava claro. Mas sabe o que fazia aqueles discípulos permanecerem firmes? A paz que Jesus falou que daria. Porque você acha que foi fácil para eles serem presos, açoitados, perseguidos? Não, como para nós também não foi, não vai ser e nunca será. O que torna possível a nossa permanência nesse mundo que jaz no maligno é vivermos em paz. E aí o Salmo 91 versículo 14 diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Conhecer o nome aqui não tem a ver simplesmente por dizer, Deus, eu creio em Deus. Conhece aqui, o conhecer aqui vai mais profundo. É aquele que assume a sua postura de fé diante do Criador e professa essa fé para as pessoas à sua volta. E é aqueles que agradam o coração de Deus, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Como que a gente prova amor a Deus? É pelo que a gente faz? Não. O que mais surpreendia Jesus nos evangelhos, você sempre vai ver Jesus elogiando algo muito peculiar. O que Ele disse para aquela mulher que tocou na orla das suas vestes? Grande é a tua fé. Para aquela mãe Ciro-fenícia, grande é a tua fé. Para aquele centurião, grande é a fé desse homem. O que Jesus sempre enalteceu, trouxe ao conhecimento de todos, era dizer o seguinte: olha como a fé dessas pessoas é extraordinária. A preocupação de Jesus aqui, no sentido para o nosso aprendizado, é a capacidade que nós temos de crer, apesar de toda e qualquer situação ou circunstância à nossa volta. E se nós cremos, Jesus disse, tudo é possível. O que disse Jesus para o pai daquele menino que estava vivendo num ato desesperado? Ele chegou e falou, os teus discípulos não conseguem resolver o meu problema, ele está perturbado. Aí Jesus olha, aí fala assim, aí ele fala para Jesus, se podes, faz alguma coisa. Jesus fala assim, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Aí Jesus vai lá e liberta aquele menino, aquele pai. Eu fico imaginando a cena daquele pai, olhando para Jesus e falou assim, ele conseguiu resolver o meu problema. Aí alguém diz assim, mas o negócio é só Jesus resolver problema? Não, mas a história que é contada a partir disso. Como que era a vida daquele pai e daquele filho sem Jesus? Uma vida sem paz, uma vida de tormento, uma vida de angústia. Como que era a vida das pessoas que eram tocadas por Jesus? Depois que elas eram tocadas, elas conseguiam receber de Jesus aquilo que o mundo nunca deu para elas, o olhar de graça, de amor e de misericórdia de Jesus, para todas aquelas pessoas que passaram na sua trajetória do seu ministério. Todas essas pessoas eram tocadas com uma inexplicável paz. E aí agora, já não importava mais tanto aquilo que as pessoas faziam ou podiam fazer para Jesus, mas a maneira como as pessoas se colocavam aos seus pés para ouvi-lo. A paz de Cristo nunca vai impedir os problemas e as lutas, mas ela nos garante um cuidado sobrenatural. Os 3 amigos de Daniel não foram privados da fornalha, eles foram guardados dentro dela. Aí agora eu vou dizer para vocês algo além, porque era uma possibilidade. Deus quis andar com eles na fornalha e livrá-los. Era certeza que isso ia acontecer? Não. Aí alguém vai dizer assim, puxa pastor, você está
acabando com a vida de Daniel e dos amigos dele, então, com a fé deles, não, porque eles mesmos dizem isso. O Deus que nós servimos pode nos livrar. Mas se Ele não livra, se você tem a paz do Deus que você serve no teu coração, te livrando ou não te livrando, a paz permanece. A certeza de que teu Redentor vive, permanece no teu coração. Então, para eles, a questão tinha a ver com fidelidade, não com livramento. Tinha a ver com obediência, com fé, e não com a possibilidade da cura, do livramento ou de qualquer outra coisa que fosse. Eles estavam preocupados em obedecer e não entristecer o coração do Senhor, o seu Deus, naquele momento. E aí, quem foi glorificado no final de todas as coisas? Depois das várias lambadas que Nabucodonosor toma, o que ele é obrigado a reconhecer? Quando Daniel chega e fala, tá bom, você quer que revele o sonho sem você contar? Beleza. E aí Deus foi lá e mostrou para Daniel o que ele tinha sonhado e qual era a interpretação do sonho. Aí Nabucodonosor faz o quê? Se prostra, porque todos os deuses dos demais magos, astrólogos e adivinhadores da Babilônia não eram capazes. Só o Deus de Daniel é que podia fazer aquelas coisas. Meu irmão, às vezes a gente pensa assim, por que eu estou vivendo isso? Daniel estava vivendo cativo e sendo um instrumento de Deus, assim como seus amigos. Às vezes nós estamos mais preocupados com as lutas e com as perseguições do que com aquilo que de fato Deus propõe para nós. E a paz também traz para nós algo interessante nesse sentido. Ela traz esperança diante da incerteza. Versículo 12 de João 16: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Meu irmão, minha irmã, se Deus falasse para nós tudo o que seria da nossa vida até o último dia, como é que a gente lidaria com isso? Sua vida vai ser assim, no dia tal vai acontecer isso com você, depois vai acontecer tal coisa, dia tal você morre, vai ser um acidente, assim, de repente você está me olhando assustado assim. Pois é, imagina que a gente quer saber um monte de coisa da parte de Deus, e olha quanto livramento eu e você temos da parte de Deus. Porque você já pensou se Deus falasse tudo para mim e para você? O que Ele conhece a nosso respeito? O que seria de nós? A gente não conseguiria sobreviver, suportar. Agora, Jesus fez a mesma coisa. Imagina se Jesus tivesse falado tudo para os discípulos naquele momento. Eles não conseguiriam compreender, porque eles ainda precisavam aprender algumas coisas, caminhar com Deus em algumas áreas. E essa esperança diante do incerto é o que mais importa para mim e para você, porque fé é esperança do que eu não vejo, do que eu espero. Muitas vezes a gente quer ter fé baseado naquilo que a gente está vendo, nas coisas que a gente consegue sustentar, e não é assim. Muitas vezes Deus vai nos dizer, como Ele disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai lá para a rua Erasmo Braga, só o número que eu não vou lembrar agora também, porque aí a gente não é de ferro, né? Você vai chegar lá, Abraão, vai dar tudo certo. Deus não falou isso aí para ele. Ele só falou assim: você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas não falou assim: você não segue nem na direção do sol, ao contrário do sol. Não falou nada, só sai e vai. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, e não é porque Ele quer nos ver sofrendo, mas é porque Ele está dizendo o seguinte: você não precisa saber todos os detalhes, porque como eu estou com você e conheço todos eles, fica tranquilo que na hora certa, eu estou sempre falando para você aquilo que é necessário, para você seguir na caminhada. Salmo 91:15 diz: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Resposta não tem a ver com aquilo que eu e você queremos ouvir, tem a ver com aquilo que Deus precisa nos comunicar. Pergunta, questionamento tem a ver com o que você está querendo ouvir de Deus. Resposta divina tem a ver com aquilo que de fato Ele precisa nos dizer naquele exato momento da nossa existência. E por último, a paz nos concede alegria em meio à tristeza. Versículo 20 de João 16: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria.
Gente, como que você se alegra estando triste? Como sorrir nos momentos de tristeza? É só com Jesus mesmo, não tem explicação humanamente falando. Porque quando você está triste, você não quer sorrir, você não quer conversar com ninguém, você quer brigar com todo mundo. Normalmente a gente está decepcionado, você não fica assim, ai, gente, que bom, hoje eu estou tão decepcionado, que eu estou com vontade de fazer tudo de bom na minha vida. Eu acho que a gente não faz isso. Mas o que a Bíblia nos mostra? Que a paz de Cristo, ela faz com que eu sinta a alegria em meio à dor. Como que foi os discípulos ali no caminho de Emaús? Jesus foi conversando com eles, como que eles estavam? Super motivados, estavam indo pregar o Evangelho, eles estavam indo para ganhar ali toda a região de Emaús, não é? Não, eles estavam voltando desanimados porque Jesus tinha morrido. Só que aí Jesus começa a conversar com eles, e nada que sentar na mesa com Jesus não resolva, né? E quando Jesus parte o pão, o que acontece? A esperança se renova. Eles falam, opa, peraí, era Jesus que estava aqui com a gente. Peraí, a gente estava chateado porque ele morreu, mas não era, as palavras dele não estavam queimando o nosso coração. Peraí, o coração deles não queimava mais. E de repente precisou um novo processo de Jesus restaurar. O que esses caras fazem? Eles ficam ali para dizer para os outros? Não, eles voltam porque tinha mais gente se sentindo como eles, da onde eles vieram, e eles precisavam contar a experiência que eles tinham vivido. A paz de Cristo faz a gente superar a dor. Salmo 91:16 diz: vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Por que eu me alegro em meio à tristeza? Porque na morte do Cristo houve depois a sua ressurreição. O autor da vida nos concede vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse lá em João capítulo 11 para a irmã de Lázaro. Se nós cremos, a paz nos ensina a entender o seguinte: a paz de Cristo, mesmo que seja a morte, como Paulo vai dizer, o último inimigo a ser vencido, não tem problema. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre nós. Se nós estamos em Cristo, nós já vencemos todas as coisas, porque Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se a paz de Jesus está sobre nós, nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem nada no presente ou no futuro, no céu ou na terra, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E o que me faz permanecer firme? A paz. Porque a paz de Cristo, ela não impede os dias tristes, ela nos mantém alegre, apesar de toda e qualquer circunstância. Concluindo, se essa paz ainda não inundou o teu coração, clame ao Senhor, para que Ele manifeste e faça transbordar essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que vai fazer com que você tome as decisões acertadas com discernimento, essa paz que vai fazer você esperar o cumprimento das promessas de Deus para a tua vida e para a tua família. E fazendo apenas um paralelo aqui na conclusão, sem a paz de Cristo, a gente pisa em falso e tropeça. Com a paz de Cristo, a gente segue firme na caminhada. Sem a paz, a gente sempre vive em clima de caos. Com a paz de Cristo, seremos cuidados de maneira sobrenatural. Sem a paz, sentimos apenas dor e desespero. Com a paz de Cristo, nós somos fortalecidos pela esperança do céu. Sem a paz, seremos tristes e sem esperança. Com a paz de Cristo, nós renovaremos a alegria em nossos corações a cada manhã.